E aí galera, beleza? Hoje é dia 11 de agosto, esse dia muito frio, tá aqui perto de 10 graus, tô fazendo uns exercícios aqui. Hoje é o último dia aí das Olimpíadas, a gente já teve aí a maratona feminina com a vitória aí da monstruosa Sifan Hassan, uma grande atleta aí que competiu nos 5 mil, os 10 mil e hoje venceu a maratona batendo o recorde olímpico. E esses últimos dias das Olimpíadas, com as provas do atletismo, principalmente nas provas de pista, uma velha discussão acaba reaparecendo aí nas redes sociais e nos fóruns aí das melhores revistas de corrida do mundo, especialmente nos fóruns americanos, sobre o que determina o sucesso dos atletas, sobretudo os atletas africanos e caribenhos, nas provas de atletismo de pista, tirando as provas de campo. Que existem componentes muito diferentes aí nesses dois tipos de provas. Seria a diferença aí da genética, seria a diferença do ambiente, qual seria aí o fator determinante para o sucesso desse pessoal nas provas de pista e rua? Bom, eu acredito que os dois sejam muito importantes. Eu vou colocar aqui a minha visão e vou depois colocar um terceiro elemento aí que eu acho que também faz bastante diferença na permanência do sucesso desses países aí africanos e caribenhos. Eu acho sim que genética e ambiente mudam completamente aí o jogo. Tem gente que defende que é só ambiente e tem gente que defende que é só genética. Eu acho que é uma mescla dos dois. E quando eu falo ambiente, eu não estou falando de convivência com as pessoas, que às vezes a gente é levado a entender que ambiente é isso. Não, ambiente que eu falo é sobre como um ambiente difícil e duro molda o tipo de atleta que vai ser formado lá na frente. Às vezes essa discussão acaba sendo um pouco impopular, porque hoje em dia fica difícil você comentar sobre essas questões, porque parece que às vezes tem algum preconceito envolvido e não é isso. A gente sabe que não é, porque a gente vive isso de maneira similar com o futebol no Brasil. E é daí que eu vou traçar um paralelo. O ambiente duro, a vida muito difícil, tem sim um enorme peso na escolha do atleta. Tá? Para um africano, do leste africano, Eritreia, Etiópia, Uganda e Quênia, o atletismo, a corrida de rua, é talvez a única chance que aquelas pessoas têm de conseguir alguma coisa melhor na vida. As pessoas vivem ali com US$ 20 por mês, tá, de renda. Então, o cara ganhar uma World Major Marathon, US$ 100 mil, vai mudar a vida não só dele, mas de toda a comunidade. Inclusive os atletas quenianos e etíopes, eles dividem as premiações na sua comunidade, com seus parentes, com a igreja. Então, é sim a única chance para muitos deles. Então, isso acaba arrastando uma legião de atletas tentando correr provas para chamar a atenção de algum agente europeu que está ali para levá-los para correr alguma prova na Europa. Então, o ambiente duro, a vida difícil, correr 10 quilômetros para ir para a escola, mais 10 para voltar, isso sim vai forjar nessa pessoa, nesse indivíduo, uma casca, não é? Uma dureza muito grande que vai fazer diferença. Porque para quem corre, principalmente maratona, nós amadores que corremos, sabemos como é determinante você treinar em condições difíceis, como isso te fortalece para o dia da prova. Se você treinar fofo, se você treinar sempre buscando conforto, treinar em esteira, treinar no melhor parque possível, com asfalto, com sombra, isso vai te trazer vantagens ali na hora do treino, que podem se tornar desvantagens no dia da prova. Então, sim, o ambiente faz muita diferença, mas a gente não pode deixar a genética de lado. Por quê? Porque existem estudos, tá? Já tem bastante estudo mostrando alguma vantagem, principalmente dos africanos do leste, em relação a, a algumas diferenças físicas em relação a, por exemplo, asiáticos, sul-americanos e europeus. Basicamente, uma rigidez maior ali na região do tendão calcâneo, das panturrilhas. As panturrilhas também mais agrupadas, menos alongadas, mais encurtadinhas e pequenas. E pernas
um pouco mais compridas, né, do que a envergadura, uma desproporção entre tamanho de pernas e envergadura, é, tronco um pouco menor, pernas, né, obviamente mais compridas. Isso sim, já tem alguns estudos mostrando isso, mas nada além disso. Não tem uma questão, por exemplo, de VO2 máximo mais alto, isso não. Porque algumas pessoas sempre trazem a pergunta, assim, a discussão no seguinte sentido: ah, mas aí é porque eles vivem na altitude. Não, se fosse assim, então os peruanos, os nepaleses, os bolivianos seriam dominantes nessa, nessas modalidades de fundo. E ainda com o plus de que eles também têm um ambiente duro. Então aí entra o fator divisor da genética, né? Porque se a gente falasse que é só o ambiente, a gente poderia dizer que os peruanos e bolivianos teriam aí a faca e o queijo na mão, porque também tem situações muito difíceis de vida, né? E vivem na altitude, em lugares até mais altos do que o Quênia e a Etiópia. Entra a questão da genética, né? Então, por essa razão, a gente somando aí o fator genética mais ambiente dá a combinação perfeita para esse pessoal, por exemplo, do leste africano dominar as provas de rua, né? As provas de longa distância. E a mesma coisa com os caribenhos, né? A gente olha ali a região da Jamaica, Bahamas, Trinidad e Tobago, enfim, toda aquela galera ali, eles têm um ambiente muito difícil, muito duro. Você olha as pistas dos velocistas da Jamaica, elas são até hoje muito ruins, né? E as condições todas de treino são difíceis. E aí você vê a dominância, né? Que é a genética também. Eles têm uma miscigenação muito grande, né? Os países caribenhos tiveram uma influência muito forte, né? De migração de africanos. E tem um ambiente. Então você vê que eles também têm a mesma combinação de sucesso do pessoal do leste africano em relação às provas de longa distância de rua. Então, não tem como a gente negar a questão da genética, né? Aí tem até alguns outros exemplos. Por exemplo, um deles é você pegar, por exemplo, atletas que saíram do Caribe e foram morar nos Estados Unidos muito cedo, né? E aí continuaram produzindo excelentes resultados. Ou são filhos de pais caribenhos, mas nasceram nos Estados Unidos e são atletas de ponta. Aí você diz, ah, mas então ele não tem um ambiente, né? Ele é só a genética. Verdade. Isso é mais um exemplo de que a genética tem um fator aí muito importante, né? O cara nasceu nos Estados Unidos, mas é filho de caribenhos, né? Tem ali o gene daquela galera muito forte para correr e não viveu aquele ambiente difícil, cresceu com toda a infraestrutura que os Estados Unidos oferece ali nos high schools, principalmente na parte de atletismo, que é muito boa nos Estados Unidos. Então, tem aí sim um peso muito grande da genética. E aí o terceiro elemento que eu falei que ia falar são as referências, ou o que eles chamam lá nos Estados Unidos de role models. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, que eu falei que ia comparar também. Na África, lá nos países do leste africano, eles têm ali mais de 200 atletas classificados com índice para a maratona olímpica. Eles teriam ali como levar 200 atletas. A gente tinha um, e a gente sabe o que aconteceu com esse um aqui no Brasil. Então, existem ali as referências, né? Então, a criança que está ali começando a sonhar em correr maratona ou correr ali provas de pista no Caribe, eles têm ali inúmeros exemplos de outros atletas de sucesso e aquilo gera o que a gente chama de cultura, né? Aí essa combinação desses três fatores fica imbatível: genética, ambiente e cultura. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, né? A gente tem uma miscigenação maravilhosa, então a gente tem atletas muito completos, né? Falando de futebol. A gente tem atletas que misturam com o leste da África, com o oeste da África, então você tem... O Brasil teve um movimento de migração muito grande, né? E muito longo e grande no sentido de variação de países, né? Então a gente teve gente de todas as partes da África. Então isso tudo
deu uma miscigenação maravilhosa para o Brasil, né? Então tem gente como gene de africano do leste, do oeste, de Angola, de Botsuana, de Quênia também, Etiópia, veio gente de todas as partes. E então isso dá pra gente um repertório, uma composição física muito variada. A gente tem uma genética realmente de pessoas magras que são muito resistentes, outras mais fortes, muito explosivas, de tudo. Então, para o campo de futebol em que você tem posições ali com espaço para todo mundo, de todos os biotipos, fica maravilhoso. A gente tem um ambiente, né? A gente não pode deixar de falar isso, numa comunidade, para muitas vezes para um garotinho ali que sonha em ser jogador de futebol é a única chance dele ficar multimilionário e ascender na vida, enfim, morar na Europa e viver o sonho dele. E as referências, né? Então você pega aí, eu poderia ficar aqui uma hora citando nomes de jogadores de sucesso que saíram de favelas, né? Então isso dá uma combinação também muito forte, gera uma cultura, né? Que a gente não precisa, que eu não preciso nem ficar falando aqui em relação à cultura do futebol no Brasil, né? Então, pessoal, o resumo da ópera aí é a seguinte: a minha opinião é a reunião desses três fatores: genética, ambiente e role models. Beleza? Espero que traga alguma reflexão aí para vocês sobre isso e em breve eu volto aí. Bom domingo, feliz Dia dos Pais aí para quem é pai. Valeu.